Meus queridos irmãos e irmãs em Cristo, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Que a paz te encontre exatamente onde está agora. Que este momento seja um pequeno refúgio no meio do dia, da noite, da luta ou da espera que você carrega no coração. Hoje, não nos reunimos por acaso. Estamos aqui hoje porque existem dores que já não cabem mais em palavras. Situações que se prolongaram no tempo. Feridas que não começaram ontem, mas que aprenderam a morar silenciosamente dentro de nós. Talvez você tenha chegado até aqui, cansado de lutar, cansado de explicar o que sente, cansado de ouvir que tudo vai passar, quando, por dentro, nada parece mudar. Há um tipo de sofrimento que não grita. Ele permanece. Ele se instala. Ele ensina a pessoa a seguir em frente mesmo machucada. E, em algum momento, o coração se pergunta em silêncio: será que Deus ainda me vê? Será que minha oração ainda é ouvida? Será que existe esperança quando tudo parece tão difícil? Hoje, não estamos aqui para prometer soluções rápidas, nem respostas fáceis. Estamos aqui para rezar, para entregar, para caminhar juntos com uma santa que conheceu profundamente a dor humana e escolheu permanecer fiel. Hoje, nos colocamos diante de Santa Rita de Cássia. Santa Rita não é conhecida por milagres imediatos. Ela é conhecida por uma fé que resistiu ao tempo. Por um amor que não se tornou amargo. Por uma confiança que permaneceu mesmo quando a vida foi dura. Talvez você esteja aqui buscando cura. Talvez buscando libertação. Talvez apenas buscando forças para continuar mais um dia. E tudo isso já é oração. Existem dores que não aparecem nos exames. Feridas que não sangram por fora. Batalhas que ninguém vê, mas que consomem por dentro. Santa Rita conhece esse tipo de dor. Ela viveu um casamento marcado por conflitos e sofrimento. Criou seus filhos em meio à instabilidade e ao medo. Viu seus sonhos se desfazerem um a um. E, ainda assim, escolheu não permitir que a dor endurecesse o seu coração. Ela não pediu para sofrer, mas escolheu confiar. Quantas vezes você também precisou ser forte sem querer? Quantas vezes precisou continuar mesmo sem entender? Quantas vezes orou apenas por fidelidade, mesmo sem sentir consolo? Existe uma fé que não faz barulho. Ela não se exibe. Ela permanece. E é essa fé que hoje queremos tocar. Este momento não é para convencer Deus de algo. É para entregar aquilo que já pesa demais para carregar sozinho.
Talvez você esteja enfrentando uma enfermidade. Talvez alguém que você ama esteja sofrendo. Talvez a dor seja emocional, espiritual, silenciosa. Talvez você nem saiba mais nomear o que sente. Não é preciso explicar tudo agora. A oração começa exatamente onde você está. Santa Rita é conhecida como a Santa das Causas Difíceis. Não porque tudo se resolve rapidamente, mas porque ela acompanha quem espera. Intercede por quem já não sabe mais o que pedir. Sustenta quem já pensou em desistir. Neste primeiro momento, não faça pedidos. Apenas permaneça. Respire fundo. Permita que o silêncio fale. Permita que esta oração encontre um espaço dentro de você. Se a dor parece antiga, se a cura parece distante, se a esperança parece frágil, você não está sozinho. Santa Rita conhece o tempo de Deus. E o tempo de Deus não é o tempo da pressa. É o tempo da maturação da alma. Seguiremos agora, com calma e profundidade, conhecendo a história desta mulher, que transformou o sofrimento em fidelidade, e espera em entrega. Que Santa Rita de Cássia caminhe conosco, desde este primeiro instante. Permaneça. Confie. Santa Rita de Cássia nasceu em um tempo em que a vida das mulheres era marcada pelo silêncio e pela obediência. Desde jovem, seu coração desejava uma vida dedicada a Deus, uma vida de oração e recolhimento. Mas o caminho que ela sonhava não foi o caminho que lhe foi dado. Ela foi entregue ao casamento. Um casamento difícil, marcado por conflitos, agressividade e dor. Santa Rita viveu anos ao lado de um homem de temperamento duro, envolvido, conhecido por violências e disputas. E, mesmo assim, ela escolheu não responder com ódio. Escolheu não devolver a dor que recebia. Escolheu rezar quando tudo dentro dela poderia ter se revoltado. Isso não a fez fraca. Fez dela forte de uma forma que poucos compreendem. Ela rezava em silêncio. Rezava pela conversão do marido. Rezava pela paz do lar. Rezava para que o mal não tivesse a última palavra. E, com o tempo, algo começou a mudar. A fé paciente de Rita tocou um coração endurecido. Seu marido, pouco a pouco, transformou-se. Mas antes que a paz se estabelecesse por completo, ele foi violentamente assassinado. Rita, mais uma vez, foi colocada diante de uma dor profunda. A dor da perda. A dor da injustiça. A dor do luto. E agora, além da dor, havia o medo. Seus filhos desejavam vingança. O ódio ameaçava continuar o ciclo de violência. E foi nesse momento que Rita fez uma das orações mais difíceis de sua vida. Ela pediu a Deus que não permitisse que seus filhos manchassem suas almas com o pecado da vingança. Mesmo que isso lhe custasse mais sofrimento. Pouco tempo depois, seus filhos adoeceram gravemente e morreram. Uma dor que nenhuma mãe deseja conhecer. Rita ficou sozinha. Sozinha, mas não vazia. Sozinha,
mas sustentada por uma fé que já havia sido provada muitas vezes. Ela tentou então seguir o chamado que carregava desde jovem: entrar para a vida religiosa. Mas foi rejeitada mais de uma vez. Disseram que sua história não permitia. Disseram que seu passado não se encaixava. Disseram que não era o momento. Mesmo assim, Rita não desistiu. Ela esperou, rezou, permaneceu fiel, até que, de forma inesperada, as portas se abriram. Rita foi aceita no convento. E ali, longe do mundo, sua vida continuou marcada por provações. Ela recebeu uma ferida na testa, semelhante a um espinho da coroa de Cristo. Uma dor física constante, que a acompanhou até o fim da vida. Santa Rita viveu praticamente toda a sua existência sob o peso da dor. Mas nunca permitiu que a dor roubasse sua fé. Por isso, ela se tornou refúgio para quem sofre, companheira de quem espera, intercessora daqueles que enfrentam causas difíceis. A história de Santa Rita nos ensina que a fé não impede o sofrimento, mas dá sentido a ele. Ela nos mostra que Deus não abandona quem permanece fiel, mesmo quando o caminho é longo e silencioso. Talvez você também esteja vivendo um tempo em que tudo parece demora. Um tempo em que as respostas não chegam. Um tempo em que a dor insiste em permanecer. Santa Rita caminha com você nesse tempo. Ela não promete atalhos. Ela oferece companhia. E agora, à luz da história desta mulher que não desistiu, vamos olhar para dentro do nosso próprio coração e refletir sobre as dores que carregamos. Com Santa Rita aprendemos que existem dores que chegam de repente, e existem dores que se instalam devagar, quase sem pedir licença. Dores que aprendemos a carregar. Dores que se tornam parte da rotina. Com o tempo, a pessoa já não pergunta mais quando vai acabar. Ela apenas aprende a conviver. Talvez essa seja a sua realidade hoje. Talvez a cura que você espera não chegou da forma que imaginava. Talvez você já tenha orado muitas vezes, e mesmo assim, a situação permaneceu do mesmo jeito. Imutável. E isso pode gerar cansaço, dúvida, silêncio interior. Mas é justamente aqui que a fé de Santa Rita nos ensina algo profundo. Nem toda cura acontece no tempo da pressa. Algumas curas acontecem no tempo da maturação da alma. No tempo em que o coração aprende a confiar mesmo sem entender. Santa Rita não foi poupada da dor. Ela foi sustentada dentro dela. A fé verdadeira não elimina o sofrimento imediatamente. Ela transforma a forma como atravessamos o sofrimento. Talvez você esteja pedindo uma cura física. Talvez uma libertação emocional. Talvez a restauração de algo que se perdeu. E tudo isso é legítimo. Mas, às vezes, antes da cura visível, Deus trabalha no invisível. Fortalece por dentro. Sustenta por dentro. Prepara o coração para aquilo que ainda virá. Quantas pessoas carregam dores antigas? Feridas de palavras que nunca foram ditas. Perdas que nunca foram totalmente elaboradas. Medos que ninguém conhece. Essas dores também precisam de cuidado. Essas dores também precisam de oração. Santa Rita compreende o sofrimento prolongado. Ela compreende a espera. Ela compreende a oração que não recebe resposta imediata. Por isso, ela se torna intercessora das causas difíceis. Não porque tudo se resolve rapidamente, mas porque ela ensina a permanecer quando tudo parece lento demais. Talvez você tenha chegado até aqui pensando: será que ainda vale a pena esperar? Será que ainda faz sentido confiar? A fé de Santa Rita responde com silêncio e fidelidade. Esperar não é desistir. Esperar é confiar mesmo quando não se vê. Neste momento, não se cobre por ser forte o tempo todo. Não se cobre por entender tudo. A fé não exige compreensão completa.
Ela pede apenas entrega. Entregue a Deus aquilo que você já tentou resolver sozinho. Entregue aquilo que já cansou de carregar. Entregue até mesmo a sua dúvida. Santa Rita caminhou longos anos sem respostas claras. E, mesmo assim, permaneceu. Que essa permanência inspire o seu coração hoje. Agora, lentamente, vamos transformar essa reflexão em oração. Uma oração de entrega. Uma oração de confiança. Uma oração que não exige, mas confia. Depois da entrega, nasce o silêncio. E no silêncio, algo começa a se reorganizar dentro de nós. Nem sempre a vida muda imediatamente depois da oração. Mas algo muda por dentro. A forma como olhamos para a dor. A forma como carregamos o que ainda não foi resolvido. Santa Rita de Cássia. Mulher fiel nas dores prolongadas. Companheira silenciosa dos que esperam. Hoje nos colocamos diante de ti com o coração aberto. Tu conheces o sofrimento que não passa rápido. Conheces a dor que amadurece com o tempo. Conheces as lágrimas que caem no silêncio da noite. E as orações feitas quando já não há palavras. Santa Rita, não chegamos até aqui para exigir respostas, mas para entregar o que já pesa demais. Entregamos as dores antigas. Entregamos as feridas que ainda doem quando lembradas. Entregamos as situações que tentamos resolver sozinhos e que apenas nos cansaram ainda mais. Colocamos diante de Deus, por tua intercessão, tudo aquilo que parece impossível aos nossos olhos. Se existe enfermidade no corpo, que haja cuidado, força e sustentação. Se existe enfermidade na alma, que haja consolo, luz e descanso interior. Santa Rita, ensina-nos a confiar mesmo quando a cura não é imediata. Ensina-nos a permanecer quando a resposta demora. Ensina-nos a não permitir que a dor endureça o nosso coração. Hoje, não pedimos milagres rápidos. Pedimos paz. Pedimos força para atravessar o que ainda não entendemos. Pedimos fé para continuar quando o caminho é longo. Intercede por aqueles que sofrem em silêncio. Por aqueles que carregam dores que ninguém vê. Por aqueles que já perderam a esperança de serem compreendidos. Intercede pelas famílias feridas. Pelos relacionamentos marcados por conflitos. Pelas histórias que parecem quebradas demais para serem restauradas. Santa Rita, que possamos aprender contigo a transformar sofrimento em entrega, espera em confiança, e dor em amadurecimento espiritual. Que o Espírito de Deus alcance agora cada pessoa que reza conosco. Que leve alívio onde há peso. Que leve consolo onde há tristeza. Que leve luz onde há escuridão interior. Seja feita a vontade divina, mesmo quando ela não coincide com a nossa pressa. Mesmo quando ela pede tempo. Mesmo quando ela nos chama a confiar mais profundamente. Santa Rita de Cássia, companheira das causas difíceis, caminha conosco neste momento. Sustenta-nos na espera. Fortalece-nos na fé. Entregamos tudo nas mãos de Deus, com humildade, confiança e silêncio interior. Amém. Santa Rita nos ensina que a fé não é ausência de sofrimento. É presença de sentido mesmo quando o sofrimento permanece. Ela viveu longos períodos sem respostas claras. E, ainda assim, permaneceu firme. Não porque entendia tudo, mas porque confiava. Essa confiança não grita. Ela sustenta. Talvez você termine esta oração ainda enfrentando o mesmo desafio. A mesma enfermidade. A mesma preocupação. A mesma espera. E isso não significa que a oração não foi ouvida. Significa que Deus continua trabalhando de formas que nossos olhos ainda não veem. A fé verdadeira não elimina a caminhada. Ela nos dá forças para continuar caminhando. Santa Rita nos lembra que há valor na perseverança, que há dignidade na espera, que há beleza em não desistir. Se hoje você se sente frágil, lembre-se, fragilidade não é fraqueza, é humanidade. Deus não rejeita o coração cansado.
Deus acolhe. Que esta oração tenha plantado uma semente de paz em você. Mesmo que pequena, mesmo que discreta, com o tempo, essa paz cresce, fortalece, sustenta. Santa Rita caminha ao lado de quem não desiste, de quem continua acreditando mesmo quando tudo parece lento demais. Confie no tempo de Deus. Confie no processo da sua vida. Confie que você não está sozinho nesta caminhada. E agora, com o coração um pouco mais leve, preparamos-nos para encerrar este momento. Com gratidão, serenidade e confiança renovada. Santa Rita não apaga a história do seu passado, mas transforma a maneira como atravessamos cada capítulo que será escrito por você. E Santa Rita quer reescrever um novo começo com você. Se hoje você ainda não tem respostas, não se desespere. A espera também é parte do caminho. Que a paz de Deus encontre morada no seu coração. Que você se sinta acompanhado. Que você se sinta sustentado. Santa Rita caminha com aqueles que sofrem em silêncio, com aqueles que perseveram mesmo cansados, com aqueles que continuam confiando, mesmo sem entender tudo. Antes de nos despedirmos, agradeça, em silêncio, por este momento. Agradeça pela vida. Agradeça pela força que ainda existe dentro de você. Se esta oração tocou o seu coração, se ela trouxe um pouco de consolo, ou se você deseja continuar caminhando conosco em momentos de fé, saiba que este canal está sempre de portas abertas. Aqui você encontrará orações, reflexões e histórias que fortalecem a alma e ajudam a atravessar os dias difíceis com mais serenidade. Sinta-se à vontade para se inscrever e permanecer conosco nesta caminhada espiritual. Que Deus te abençoe. Que Santa Rita de Cássia interceda por você, e que a paz acompanhe cada passo do seu caminho, cada passo do seu dia. Permaneça em confiança, permaneça em fé. Gratidão por assistir. Se inscreva em nosso canal para que possamos ajudar a mais pessoas necessitadas de fé e esperança. Juntos formaremos uma grande corrente de fé e ajuda ao próximo. Tudo em nome de Jesus Cristo e Nossa Senhora Aparecida. Amém.